Título: Uma nota sobre o Bloco Mágico 1925-1924. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução inglesa é uma reimpressão ligeiramente corrigida da publicada em 1950, com algumas notas adicionais. Este artigo foi provavelmente escrito no outono de 1924, pois Freud comunicou em outra carta a Abraham que o estava revisando em novembro daquele ano. Jones, 1957. O curioso pequeno aparelho que consistiu à base desta engenhosa e esclarecedora discussão dos sistemas consciente, pré-consciente e perceptual, ainda 1961, se pode obter muito facilmente, pelo menos na Grã-Bretanha, sob o nome comercial de printator. O tema geral do artigo tornar-se-á muito mais claro se um modelo real dele puder ser examinado e demonstrado. Agora iniciaremos o texto. Uma nota sobre o bloco mágico. Quando não confio em minha memória, os neuróticos, como sabemos, assim o fazem em grau notável. No entanto, também as pessoas normais têm toda razão para fazê-lo. Posso suplementar e garantir seu funcionamento tomando notas por escrito. Nesse caso, a superfície sobre a qual essa nota é preservada, a caderneta ou folha de papel, é como se fosse uma parte materializada de meu aparelho mnêmico, que sob outros aspectos levo invisível dentro de mim. Tenho apenas de guardar em mente o local que essa memória foi depositada, e então posso reproduzir a qualquer hora que quiser, com a certeza de que terá permanecido inalterada e assim escapado às possíveis deformações a que poderia estar sujeita em minha memória. Se desejo fazer uso pleno dessa técnica para melhorar minha função mnêmica, descubro que se me oferecerem dois processos diferentes, por um lado, posso escolher uma superfície para escrever, que preservará intacta qualquer nota efetuada sobre ela por uma duração indefinida de tempo. Por exemplo, uma folha de papel sobre a qual posso escrever a tinta. Estou assim de posse de um traço de memória permanente. A desvantagem desse procedimento é que a capacidade receptiva da superfície de escrita logo se exaure. A folha se preenche com escrita. Nela não há lugar para quaisquer outras notas e me vejo obrigado a pôr em uso outra folha na qual não se tem escrito. Ademais, a vantagem do mesmo procedimento, o fato de fornecer um traço permanente, pode perder seu valor para mim se
após certo tempo, a nota deixa de me interessar e não mais desejo retê-la em minha memória. O procedimento alternativo evita essas duas desvantagens. Se, por exemplo, escrevo com um pedaço de giz sobre uma lousa, tenho uma superfície receptiva que conserva sua capacidade receptiva por um tempo ilimitado, e as notas sobre ela podem ser destruídas assim que deixam de me interessar, sem qualquer necessidade de jogar fora a própria superfície de escrita. Aqui a desvantagem é que não posso preservar um traço permanente, desejando pôr algumas notas novas à lousa, tenho de antes apagar as que a recobrem. Assim, uma capacidade receptiva tem de ser renovada ou a nota tem de ser destruída. Todas as formas de aparelhos auxiliares que inventamos para a melhoria ou intensificação de nossas funções sensoriais são construídas segundo o mesmo modelo que os próprios órgãos dos sentidos ou parte deles. Óculos, câmeras fotográficas, cornetas acústicas, por exemplo, medidos por esse padrão. Os dispositivos para auxiliar nossa memória parecem particularmente imperfeitos, de vez que nosso aparelho mental realiza exatamente aquilo que eles não podem fazer. Possui uma capacidade receptiva ilimitada para novas percepções e não bastante registra delas traços mnemônicos permanentes, embora não inalteráveis. Em 1900, em A Interpretação de Sonhos de Expressão, há uma suspeita de que essa capacidade fora do comum deveria ser dividida entre dois sistemas ou órgãos do aparelho psíquico diferentes. Segundo esse ponto de vista, temos um sistema PCP-TCS que recebe percepções, mas não retém traços permanentes delas, podendo assim reagir como uma folha em branco a toda nova percepção, ao passo que os traços permanentes das excitações recebidas são preservados em sistemas mnemônicos que jazem por trás do sistema perceptual. Posteriormente, em Além do Princípio de Prazer, 1920G, acrescentei uma observação no sentido de que o inexplicável fenômeno da consciência surge no sistema perceptual, em lugar dos traços permanentes. Ora, há algum tempo atrás surgiu no mercado, sob o nome de bloco mágico, um pequeno invento que promete realizar mais do que a folha de papel ou a lousa. Ele alega não ser nada mais que uma prancha de escrever, na qual as notas podem ser apagadas mediante um fácil movimento da mão.
Contudo, se examinada mais de perto, descobre-se que sua construção apresenta uma concordância notável com a minha estrutura hipotética de nosso aparelho perceptual e que, de fato, pode fornecer tanto uma superfície receptiva sempre pronta como traços permanentes das notas feitas sobre ela. O bloco mágico é uma prancha de resina ou cera castanha escura com uma borda de papel. Sobre a prancha está colocada uma folha fina e transparente, da qual a extremidade superior se encontra firmemente presa à prancha e a inferior repousa sobre ela sem estar nela fixada. Essa folha transparente constitui a parte mais interessante do pequeno dispositivo. Ela própria consiste em duas camadas capazes de ser desligadas uma da outra, salvo em suas duas extremidades. A camada superior é um pedaço transparente de celuloide, a inferior é feita de papel encerado fino e transparente. Quando o aparelho não está em uso, a superfície inferior do papel encerado adere ligeiramente à superfície superior da prancha de cera. Para utilizar o bloco mágico, escreve-se sobre a parte de celuloide da folha de cobertura que repousa sobre a prancha de cera. Para esse fim, não é necessário lápis ou giz, visto a escrita não depender de material que seja depositado sobre a superfície receptiva. Constitui um retorno ao antigo método de escrever sobre pranchas de gesso ou cera. Um estilete pontiagudo calca a superfície cujas depressões nela feitas constituem a escrita. No caso do bloco mágico, esse calcar não é efetuado diretamente, mas mediante o veículo da folha de cobertura. Nos pontos em que o estilete toca, ele pressiona a superfície inferior do papel encerado sobre a prancha de cera, e os sulcos são visíveis como escrita preta sobre a superfície cinzento esbranquiçada do celuloide, antes lisa, querendo-se destruir o que foi escrito. Necessário é só levantar a folha de cobertura dupla da prancha de cera com um puxão leve pela parte inferior. O estreito contato entre o papel encerado e a prancha de cera nos lugares que foram calcados, do qual dependeu a visibilidade da escrita, assim acaba e não torna a suceder ao se reunirem novamente as duas superfícies. O bloco mágico está agora limpo de escrita e pronto para receber novas notas. As pequenas imperfeições do engenho naturalmente não têm importância para nós, visto estarmos apenas interessados em sua aproximação com a estrutura do aparelho perceptual da mente.
Estando algo escrito sobre o bloco mágico, se levantarmos cuidadosamente o celuloide do papel encerado, podemos ver a escrita de modo também claro sobre a superfície do último. E a questão de saber por que haveria necessidade da parte de celuloide da cobertura poderá surgir. O experimento mostrará então que o fino papel se amassaria ou rasgaria com muita facilidade se escrevesse diretamente sobre ele com o estilete. A camada de celuloide atua, pois, como um escudo protetor para o papel encerado, a fim de manter afastados efeitos prejudiciais oriundos de fora. O celuloide constitui um escudo protetor contra estímulos. A camada que realmente recebe os estímulos é o papel. Posso, nesse ponto, relembrar que, em além do princípio de prazer, demonstrei que o aparelho perceptual de nossa mente constitui em duas camadas de um escudo protetor externo contra estímulos cuja missão é diminuir a intensidade das excitações que estão ingressando e de uma superfície por trás dele, receptora dos estímulos, ou seja, o sistema PCPT-CS. A analogia não seria de muito valor se não pudesse ser exercida em extensão maior que até a presente, levantando-se toda a folha de cobertura, tanto o celuloide quanto o papel encerado da prancha de cera, a escrita se desvanece e, como já observei, não mais reaparece. A superfície do bloco mágico está limpa de escrita e mais uma vez capaz de receber impressões. No entanto, é fácil descobrir que o traço permanente do que foi escrito está retido sobre a própria prancha de cera e, sob luz apropriada, é legível. Assim, o bloco fornece não apenas uma superfície receptiva utilizável repetidas vezes como uma lousa, mas também traços permanentes do que foi escrito como um bloco comum de papel. Ele soluciona o problema de combinar as duas funções, dividindo-as entre duas partes ou sistemas componentes, separados mas interrelacionados. Essa é exatamente a maneira pela qual, segundo a hipótese que acabo de mencionar, nosso aparelho mental desempenha sua função perceptual. A camada que recebe os estímulos, travessão. O sistema PCPT-CS, travessão, não forma traços permanentes. Os fundamentos da maioria ocorrem em outros sistemas contíguos. Não precisamos nos perturbar pelo fato de não se utilizar no bloco mágico dos traços permanentes das notas recebidas, basta que elas estejam presentes. Deve chegar um ponto em que a analogia entre um aparelho auxiliar desse tipo e o órgão que é seu protótipo deixará de aplicar-se.
Também procede o fato de que, uma vez apagada a escrita, o bloco mágico não a pode reproduzir desde dentro. Ele seria, com efeito, um bloco mágico se, tal qual nossa memória, pudesse realizar aquilo. Não penso, porém, que seja demasiado exagerado comparar a cobertura de celuloide e papel encerado ao sistema PCP-TCS, seu escudo protetor. A prancha de cera com o inconsciente por trás daqueles e o aparecimento e desaparecimento da escrita com o bruxuleio e a extinção da consciência no processo da percepção. Devo admitir, contudo, que estou inclinado a pressionar mais ainda essa comparação. Sobre o bloco mágico, a escrita se desvanece sempre que se rompe o íntimo contato entre o papel que recebe o estímulo e a prancha de cera que preserva a impressão. Isso concorda com uma noção que por muito tempo mantive acerca do método pelo qual o aparelho perceptual de nossa mente funciona, a qual, porém, até agora conservei para mim. Minha teoria expunha que inervações da catexia são enviadas e retiradas em rápidos impulsos periódicos de dentro para o sistema PCP-TCS, completamente permeável. Enquanto catexizado dessa maneira, esse sistema recebe percepções que são acompanhadas por consciência e transmite a excitação para os sistemas minêmicos inconscientes. Entretanto, assim que a catexia é retirada, a consciência se extingue e o funcionamento do sistema se detém. É como se o inconsciente estendesse sensores mediante o veículo do sistema PCP-TCS, orientados ao mundo externo, e rapidamente os retirasse assim que tivessem classificado as excitações dele provenientes. Desse modo, as interrupções, que no caso do bloco mágico têm origem externa, foram atribuídas por minha hipótese à descontinuidade na corrente de inervação e à ruptura concreta de contato que ocorre no bloco mágico foi substituída em minha teoria pela não excitabilidade periódica do sistema perceptual. Tive ainda suspeita de que esse método descontínuo de funcionamento do sistema PCP-TCS jaz no fundo da origem do conceito de tempo. Se imaginarmos uma das mãos escrevendo sobre a superfície do bloco mágico enquanto a outra eleva periodicamente sua folha de cobertura da prancha de cera, teremos uma representação concreta do modo pelo qual tentei representar o funcionamento do aparelho perceptual da mente.